Fala, galera do Vozão, tamo junto mais uma vez aqui para falar da vitória do São Paulo 1-0 em cima do Ceará. Será que perde a vencibilidade na Copa Sul-Americana? Mas traz para casa a decisão. Perdeu por 1-0 e pela configuração do jogo, pelo que nós vimos ontem, a gente entende que o Ceará tem como pelo menos fazer 1-0 para levar para as penalidades. Dá para fazer 2 também, né? O time só tem que se acertar em campo. Como o esquema do Marquinhos não funcionou, né? No começo do jogo o time acabou perdendo ali o Rigonato, que saiu contundido logo do início do jogo, e isso vai para o espaço toda a estratégia do treinador, né? Contar com isso. Agora, o jogador foi bem sincero, né? Falando que ainda não se sentia preparado para começar a partida, em uma entrevista coletiva que ele deu após sua estreia, e ainda assim o treinador insistiu em colocar ele no começo do jogo. O jogador próprio se conhece, né? Sabe quando tem condição de estrear, de começar uma partida ou de entrar no decorrer do jogo. O jogador, nada melhor do que o próprio para se conhecer. Ainda mais ele, o Rigonato, que já tem 32 anos, é um cara já experiente. Então, a estratégia do Marquinhos foi por água abaixo, no momento em que o Rigonato entrou para funcionar como uma espécie de terceiro homem de meio de campo, encostando ali no Vina, né, flutuando ali pela esquerda, com Mendonça também, trocando figurinhas, e acabou não dando certo, né? Ele saiu no começo do jogo, o Fernando Sobral entrou, estratégia completamente diferente, a forma de jogar do Sobral é diferente do Rigonato, do que com certeza o Marquinhos planejava. E o Ceará perdeu muito com isso. O jogo foi muito truncado, jogo feio, né, no primeiro tempo. O São Paulo teve posse de bola, mas não conseguia chegar a ameaçar o gol do Ceará. Tivemos poucas chances, né? Tivemos uma bola na trave do Nino Paraíba. O Ceará que parecia iniciar como um time forte na esquerda, com a saída do Rigonato, acabou ali ficando pela direita com o Nino Paraíba. Yuri Castilho, outra aposta do treinador, atuação apagadíssima também, não entendo por que ele quis começar com o Yuri Castilho. O Clebão, quando entrou no segundo tempo, melhorou o ataque. E olha que a torcida não gosta muito do Clebão, né? Mas ele deu uma dinâmica melhor ali no ataque, com uma referência. Conseguiu segurar os zagueiros, conseguiu roubar algumas bolas importantes ali no segundo tempo, para o Ceará poder criar jogadas. Uma jogada ele começou, né? Roubou a bola, o Vina partiu pela direita e acabou cruzando ali, quase que o Mendonça chegava. Uma grande chance ali que o Ceará teve na segunda etapa. O primeiro tempo foi assim, o Ceará, uma bola na trave, como eu falei, com o Nino Paraíba. Teve ainda uma arrancada pela direita, onde a bola foi cruzada, o Mendonça quase chega, mas chegou na bola, aliás, e o Felipe Alves salvou. E depois o São Paulo, com o Léo, o zagueiro, acabou chutando ali um remate ali, a queima-roupa. O goleiro do Ceará, em noite inspirada, acabou salvando o João Ricardo no primeiro tempo. 0-0 foi justíssimo, né, pelo que as equipes apresentaram ou deixaram de apresentar na primeira etapa. O Ceará poderia ter aproveitado bem que o zagueiro Léo é um jogador que eu acho assim, da defesa do São Paulo, um dos mais fracos, né? Defensivamente ele é um cara que sabe jogar, já foi lateral, já foi meia na categoria de base, mas como é alto, foi adaptado no São Paulo para jogar de zagueiro. E eu não acho uma boa para ele não, mas o Ceará poderia ter explorado mais ali a fragilidade do setor esquerdo da defesa do São Paulo, onde tem o Léo, que eu acho como o ponto frágil ali da defesa do São Paulo. No segundo tempo, o Ceará resistiu bem à pressão inicial do São Paulo, depois equilibrou o jogo, teve uma oportunidade também ali, como eu falei, né, na roubada de bola do Kleber, depois que entrou no lugar do Yuri Castilho. O Vina pela direita, cruzou, o Mendonça quase chega na bola, né, acabou não chegando. E depois disso o São Paulo também fez suas mudanças. O Nicão entrou e fez o gol, né, somente, né, não participou mais de nenhuma jogada importante, interessante do São Paulo. No vacilo ali da defesa, o Luiz Otávio deu mole, né, deixou ele dominar na área, no passe ali do Igor Vinícius, e ele dominou, virou e arrematou um tirombaço ali, difícil demais para o João Ricardo praticar a defesa. 1-0 para o São Paulo, e ficou mais ou menos nisso, né? O Ceará não teve forças para chegar, para tentar ameaçar, e o próprio São Paulo também não teve. Para não dizer que não teve, né? Houve um lance polêmico lá, numa disputa de bola do Vitor Luiz, onde ele acabou acertando ali o braço no rosto do Caleri. O Caleri veio a sangrar, o árbitro foi olhar no vídeo e decidiu marcar penalidade favorável ao São Paulo, né? Um pênalti discutível, porque o Vitor Luiz não viu a chegada do Caleri, mas ele pulou com os braços abertos, né? E o Caleri acabou se chocando ali meio que no cotovelo, no braço do Vitor Luiz, e muito sangue,
e acabou impressionando o árbitro que preferiu marcar a penalidade depois que foi olhar no vídeo em câmera lenta. Aí o João Ricardo cresceu, o Caleri, que é um bom cobrador de pênalti, bateu bem, mas o João Ricardo foi na bola e acabou praticando a defesa. No rebote, o Igor Vinícius ainda, a queima-roupa, deu um chutaço e muito corajoso, o goleiro do Ceará acabou ali colocando o peito na frente, a bola esbarrou no peito dele, praticou uma excelente defesa também, que poderia aumentar o prejuízo do Ceará, que estava àquela altura perdendo por 1-0, poderia 2, aí praticamente o São Paulo encaminharia uma classificação. Seria bem complicado. Por quê? Porque o Ceará é complicado para fazer gols, né? Um time que marcou até muitos gols nessa competição, mas se você olhar no restante da temporada, não vem marcando tantos gols. E não criou tantas oportunidades assim contra o São Paulo. Perdeu a invencibilidade na Sul-Americana, mas a gente vê com bons olhos o jogo da volta, porque o time do São Paulo a gente não observa nada de extraordinário. Então dá pra gente crer que diante da torcida, como o Vina falou no final, né? Isso é horrível, né? Mas é o jeito, né? Falar que o gramado ruim do Castelão pode acabar favorecendo o Ceará. Por quê? Porque o Ceará joga muito mais lá do que o São Paulo. Então, os jogadores alvinegros estão mais adaptados àquele tipo de piso do que os jogadores do São Paulo. Todo time que vem jogar no Castelão reclama com razão, né? Porque aquilo não existe. Mas Ceará e Fortaleza jogam constantemente lá. Então, a galera cria uma espécie de casca para poder jogar nesse tipo de piso. Pode gerar uma contusão séria em qualquer jogador? Pode sim, tanto do São Paulo como do Ceará. Mas o Ceará pode utilizar isso como uma arma também, né? Por incrível que pareça, né? É triste isso, mas são coisas do futebol. Então esperar a próxima semana. O Ceará agora vai se preparar para o jogo, mais um jogo fora de casa contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, onde o time também não pode vacilar. Vem de 2 derrotas consecutivas, emplacou a terceira consecutiva aí pela Sul-Americana do São Paulo, então tem que voltar a vencer. Não, o time vai perdendo confiança, aí é muito mais complicado. E no Campeonato Brasileiro ele não pode perder, né? Ele está se aproximando ali da zona de rebaixamento. Tem que aproveitar que o Botafogo é um time que é muito cobrado para vencer diante da sua torcida e não consegue. Raramente o Botafogo vence diante do seu torcedor, lá no estádio Newton Santos. O jogo vai ser lá. O Ceará tem que devolver o resultado do primeiro turno, onde foi derrotado pelo Botafogo, né? Tem que chegar lá para tentar buscar uma vitória na casa do adversário. Não tem que ser covarde, não. Como entrou com aquela postura contra o Juventude, para querer empatar com a fraca equipe do Juventude e acabou perdendo. Derrota que está cobrando caro para o Ceará. Depois perdeu para o Palmeiras, já acumulou 2 derrotas e vê ali no retrovisor novamente a zona de rebaixamento. Repito, o Ceará não tem elenco para brigar contra o rebaixamento. Ele tem elenco para buscar objetivos maiores ou melhores dentro do Campeonato Brasileiro. Cabe ao treinador ali acertar a escalação, acertar as peças nos seus devidos lugares, né? É isso que falta. E a gente espera que isso aconteça já a partir do jogo diante do Botafogo. O Ceará que faz 2 jogos fora de casa, depois volta a pensar novamente na Sul-Americana no meio de semana contra o São Paulo no jogo da volta. 1-0 para o São Paulo, que é pouco, né? Para o São Paulo estabelecer, querer pensar em já estar classificado para a semifinal, dá para o Ceará tirar essa vantagem, né, diante do São Paulo. O Nicão fez o gol do São Paulo no segundo tempo e o Ceará vai tentar aí se recuperar diante do Botafogo para já, com uma vitória, né, contra o Botafogo, o time já vai ali, né, bem concentrado, bem mais motivado, bem mais tranquilo para tentar reverter essa situação contra o time do São Paulo. Valeu, galera, tamo junto!